Salve, salve galera. É, Esse aqui é o episódio 5 do nosso curso de desenho de flores. Nesse episódio eu quis fazer uma plantinha uma florzinha que é muito bonitinha, muito engraçada, né? Eu acho ela muito engraçada justamente por causa da sua cor. Vocês vão notar que nesse vídeo eu não usei nenhuma estrutura básica. E tô até meio desengonçado falando aqui, né? Mas a florzinha vai ser o hibisco, né? Eu acho muito interessante essa coloração dela se engrenar, que ela é bem forte. Então, normalmente as pessoas fazem chá, emagrecedor de hibisco e tal, muito... eu não gosto muito não, mas já tomei algumas vezes. Bom, vamos partir aqui para o desenho, né? Eu fiz 5 bolinhas pequenininhas mais ou menos, né? Mas talvez com tamanho mediano. Vocês podem notar que elas têm meio que um formato de estrela. E logo depois eu fiz umas bolinhas muito menores. Muito menores. E fiz um cabinho. Assim, o cabinho ele tem que passar a parte que você fizer das florezinhas pequenininhas. Das bolinhas pequenininhas, perdão. Uma coisa que eu acho interessante desse episódio é que eu quis mostrar que dá pra fazer também somente com lápis, né? Eu não cheguei a usar outros lápis de outras, não é gramatura, mas 6B, 4B, essas coisas. Eu usei esse lápis genérico mesmo que eu já tenho. Depois do cabinho, você vai fazer umas 5 pontinhas e dessas pontas vão sair as pétalas ali. Nesse momento eu medi as pétalas para saber mais ou menos qual tamanho que vai ficar e quantas vão ser. 5? Acho que são 4 na verdade. Vamos ver. Eu acabei de fazer o desenho, mas já nem lembro mais como é que é. Quantas pétalas são. Vocês vão notar que eu nunca fecho a pétala, é uma em cima da outra, né? É sempre uma pétalazinha atrás da outra. Falando do lápis, né? Esse lápis que eu fiz não dá muito para ver agora no momento, mas uma questão interessante é da ponta, né? Se vocês forem fazer só com lápis, é sempre deixar a ponta bem apontada, porque o papel ele tem rugosidade. O A4, o ofício normal, ele talvez seja um papel mais liso, talvez, mas se você pegar outros papéis, você vai notar que eles possuem rugosidade diferente, e isso influencia muito no tamanho da ponta que você vai ter e no resultado que você vai ter do grafite que vai marcar seu papel. São 5 pétalas. Aquela ali tá de fundo ali, bem de fundinho. E falando do papel, e tem várias técnicas, né? Várias formas de você usar o lápis, né? Quanto mais deitado, mais superficial você tange em cima do papel, mais fácil para apagar. E quanto mais paralelo não, perpendicular à folha, você vai riscar mais ainda essa rugosidade do fundo e vai ser mais difícil de você apagar essa parte do grafite. Aqui eu tô pintando algumas bolinhas de preto para dar um contraste interessante, né, entre as mais superficiais e as mais de fundo. Eu juntei aquelas outras 4 bolinhas que estavam flutuando naquela bolinha principal, entre aspas, né? Porque ela que tá mais à frente e da onde o cabinho que vai até as pétalas, ela termina, e fazendo cabinhos menores entre essas bolinhas pequenininhas até o cabo principal. Nesse momento ainda tô passando, ainda não apontei o lápis, mas vocês vão perceber que depois que eu aponto,
vai ser o traço que vai ser um traço diferenciado, mais marcado, mais forte, né? E é bom é bom não, é interessante essa técnica, às vezes precisa fazer um sombreamento, fazer um traçado mais leve ou até um traçado inicial que você vai precisar apagar com mais facilidade. Você usar uma ponta assim bem apontada e usá-la bem de ladinho para você só riscar essa parte mais superficial do papel. Agora eu começo, ó, agora sim eu vou finalmente apontar o lápis e vocês vão notar que eu começo a fazer alguns detalhes já nesse cabinho principal aí do hibisco. Eu ainda tô fazendo, eu terminei ali as bolinhas, né, da planta, da flor, e agora eu começo esse traçado pequenininho, né. O legal desse traçadinho é você não chegar até o outro lado do cabinho. Você chega até uma metade, fazer uns menorzinhos para dar essa sensação de curvatura, né. Você pode fazer um tracinho meio curvadinho para dar a sensação de que o cabinho ele é arredondado. Agora eu voltei ele para fazer chamar um pouquinho mais daquelas bolinhas, né. E esse desenho eu justamente fiz todo a lápis para ter essa ideia de que a gente não precisa necessariamente de uma caneta muito boa ou material super caro para fazer um desenho interessante. E eu achei que ficou interessante, legal o resultado dessa flor, até por ser uma flor assim bem diferente, né, que ela tem esse cabo assim bem protuberante para frente. Eu tô chamando de cabo porque eu não sei o nome exato dessa parte da flor, né. Ela, como vocês podem ver agora, tá bem mais marcado o contorno, né, os contornos. Eu vou aproveitar essa ponta assim mais marcante, né, para fazer os detalhes nessas bolinhas mais internas, nas bolinhas mais internas e nas pétalas. Falando das pétalas, é legal a gente sempre fazer tipo uns formatos bem disformes, mas bem arredondados, né? Quanto mais arredondado, mais interessante. Se a gente fosse pensar numa estrutura, né? Pensando numa estrutura básica, eu faria um círculo só para as pétalas e um círculo mais no canto superior esquerdo. Seria um círculo com esses círculozinhos pequenininhos. Agora ali no finalzinho do cabinho já deu uma ideia de que as pétalas são individuais, né? Dando esse sombreado ali na parte central. E agora eu vou contornar para marcar bem mais ainda a cada pétala do hibisco. E quando eu finalizar de marcar, eu começo a fazer os detalhes. Os detalhes, tipo, não tem muito segredo, né? É sempre trazer alguns riscos do final da pétala até o centro, sempre com uma mão mais leve, fazer um risco mais soltinho, sem se apegar muito à fórmula e, e, e se divertir mesmo, porque vão ter alguns riscos que a gente vai fazer e não chega até o final, pode fazer alguns riscos picadinhos, algumas bolinhas, como vocês vão ver, como tem umas bolinhas para dar uma ideia de rugosinho ali, né, de rugosidade. E nessa, interessante que eu não fiz uns risquinhos que eu sempre faço em algumas outras, que são uns risquinhos assim bem marcados no centro, para dar a ideia de que o centro é mais fundo, porque eu já chamei ali com aquele mais escuro ali no final de cada pétala. Aí, como eu falei, um traço e uns tracinhos pequenininhos.
que eu acabei de comentar, né? E aí, para fazer o chamado desenho, vai do teu taco, né? Interessante você pensar nessa questão de sombreamento, uma vez que uma pétala está sobre a outra, né? Aí, então, quando você marca mais escuro essa parte da pétala, né? Essa beirada, esse final, para você demonstrar que uma está sobre a outra, fazendo um sombreadinho, né? Aí você pode usar o lápis mais deitado e vir com a mão bem levinha. Isso quando a gente fala de lápis, né? Porque no pincel é diferente e no computador também seriam outras técnicas. Aí que eu faço um risquinho pequenininho e vou subindo riscos maiores para dar uma ideiazinha no mesmo pensamento do cabinho, né? De que a pétala não é completamente reta. E aí vai do que sua cabeça pensar. Uma coisa legal, assim, observar, é que eu sempre deixo o meio da pétala um pouco mais livre, né? Sem muito traço. Talvez com os elementos de bolinha, um C, meia bolinha, mas sempre sem traço, quando se trata aqui do hibisco. Eu achei que ficou mais fidedigno, talvez seja a palavra, né? E agora, como eu falei, né? Chamar bem o ladinho da pétala para dar a ideia de que onde acabou uma começa a outra. E quando acabar isso, o desenho já está finalizado. Bem simples de desenhar. É isso, galera. Muito obrigado.